Fala galera, tudo certo? Estou aqui com o William, meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos a EL Jiu-Jitsu. Nesse vídeo a gente vai te mostrar situações partindo dos 100 quilos. Qual que é o nosso objetivo? A gente vai focar principalmente em 3 pontos. Mão com mão, sem utilizar o polegar, assim, a nossa pegada de macaco que a gente apelida aqui, assim, e os 2 cotovelos. Com esses 3 pontos, eu vou começar a cada vez mais trazer o adversário para baixo de mim e criando desconforto. Para quê? Para que ele comece a buscar conforto e assim ele comece a expor alguns ataques. Acompanhe até o final para tu não perder. Tá, galera? Vamos trabalhar aqui então uma movimentação, tá? Para trabalhar um pouco do posicionamento. Olha só. Estou aqui, ele já está no escudo base dele. O que eu vou fazer? Vou colocar as mãos no chão e vou elevar o corpo para frente para trazer o joelho para a barriga. Chegando aqui, ele vai fazer uma reação. Qual é a ideia? Ele empurrar o meu joelho para trás. Geralmente, quando ele tenta empurrar o meu joelho para o lado, ele acaba expondo o cotovelo aberto e eu consigo puxar ele entrando para uma finalização, o que não agrada tanto ele. Por isso, com o tempo, ele fecha mais o cotovelo para empurrar e empurra mais para trás do que para o lado. Quando ele faz isso, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar uma abertura de leque, uma quebra de quadril. Então, estou aqui, vou subir e ele vai empurrar. Quando ele empurrar, eu vou ceder a perna para ele e vou quebrar o quadril em cima dos braços dele. Chegando nessa situação aqui, eu já estou matando os braços dele. Posso trabalhar aqui uma montada ou uma entrada para finalizações. Então, o que a gente vai fazer no nosso drill aqui? Eu vou passar a perna e vou montar. Troco a cabeça de lado, 2 joelhos para o chão e eu vou repetir o feito. Subir, ele empurra, eu quebro o quadril, monto de novo, troco a cabeça, mesma coisa, e assim a gente vai. Ponto importante para a gente mencionar sobre a questão desse drill é a participação do colega de baixo. Então, quando eu começar aqui e eu subir, ele precisa estar sempre com o queixo no peito e empurrar de fato, não empurrar e tirar. Porque se ele empurrar as mãos e tirar, quando eu bater o quadril, vai acabar recebendo uma mão de vaca. Então, nesse momento aqui, se for na hora da luta, assim que ele começar a empurrar, eu já bato o quadril. E aqui, ele precisa responder dessa forma. Qual? Enrijecendo o abdômen e utilizando os bíceps para receber o meu quadril. Então, ele empurra e utiliza os bíceps para receber o meu quadril. Para a gente conseguir trabalhar com bastante segurança. Vamos lá, a partir aqui para um drill um pouco mais avançado, tá? Então, imagine que ele deu uma barrigada, criou um espaço e vai entrar em esgrima, abraçando as costas. Quando ele trabalhar esse movimento, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a cabeça dele para mim e o meu joelho que está próximo da barriga, eu aproximo da axila dele. Agora eu dou um passo e eu troco os braços. Esse aqui tá dentro, esse aqui tá fora. Eu vou trocar. Eu jogo o braço para dentro, baixando a minha cabeça, baixando meu joelho e jogando o meu pé pro teto. Assim, vou ganhar essa postura aqui e já vou começar a virar de frente para ele. Deixo o meu braço aberto para que ele consiga ganhar a esgrima e volte. Assim a gente está no mesmo ciclo de novo. Aproximo o joelho, puxo a cabeça, troco os braços, pé, e ele vai entrar de novo do outro lado e a gente vai entrar nesse ciclo infinito da posição. Vamos lá, galera, partir aqui para a nossa primeira técnica. Então, como eu falei lá no início do vídeo, a gente vai focar em 3 pontos. Mão com mão, sem os polegares e os cotovelos. O que eu vou trabalhar aqui principalmente? É comum, quando eu chego nos 100 quilos aqui, ele colocar o antebraço embaixo do meu pescoço e também o antebraço embaixo do meu quadril. Então, eu não vou ficar me preocupando em querer tirar esse antebraço, esconder. Eu vou permitir com que ele deixe lá embaixo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar mão com mão, vou chegar aqui nessa situação. Agora eu vou começar a caprichar naqueles 3 pontos para cada vez deixar o William mais embaixo de mim. Então, ao mesmo tempo que eu puxo ele para baixo, eu ando para cima dele também.
Então, qual que é o meu objetivo desse meu lado esquerdo? Conectar joelho no meu cotovelo. Pode virar um pouquinho? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tô lá e eu vou trazer ele pra mim, ó. Assim. Agora eu já conectei e ele tá lá embaixo. Agora, eu tô plexo com plexo aqui, eu fico extremamente pesado. Eu consigo, de fato, torturar o William aqui. Então, o meu queixo vai baixar em cima da mão dele, que é para ele não abrir esse braço. E através dessa situação aqui eu vou começar a gerar desconforto para que ele queira começar a procurar conforto, se mexendo, e dessa forma a gente vai agindo, conforme ele vai se abrindo e se expondo. Então, ó, cheguei nessa situação, eu não vou deixar ele abrir a mão, ó. Fecho o queixo em cima da mão dele e crio pressão. Agora eu vou esticar minha perna e o meu cotovelo do mesmo lado, lado direito, ó. Assim, criando mais pressão ainda em cima do ombro dele. O que eu vou trabalhar aqui agora? A minha testa no chão, mas lá não vai, é aqui, ó, do lado do rosto dele. Agora eu vou trazer o meu joelho dessa perna que esticou, assim. E vou repousar em cima do ombro e embaixo da axila. Exatamente assim. Agora, eu cheguei nessa situação e eu vou começar a liberar a cabeça dele. Eu posso soltar o mão com mão ou só esgrimar a cabeça, deixando o rosto dele para trás. O que eu vou trabalhar aqui agora? No mão com mão. A mão de baixo fica no ombro e a outra vai botar a palma da mão no chão, limitando o William de me acompanhar. Aqui é comum, quando eu chego nessa situação, ele começa a me empurrar. Mais ainda, quando eu trouxer o meu outro joelho para essa mão aqui, ó. Assim. Aqui eu tô excluindo o braço dele do corpo. Essa minha canela no rosto também dá um desconforto maior. É comum que ele comece a me empurrar e me afastar. Se ele não fizer isso, o que me ajuda, eu vou entrar a minha mão e repara, eu tô com esse ombro no chão. Agora eu vou trabalhar o ombro contrário no chão. Eu vou fazer o seguinte movimento, ó. Assim. O que eu trabalhei? Mandei o meu cotovelo pro cotovelo dele e o meu ombro aqui no chão. Aqui, geralmente, eu já consigo finalizar ele, mas eu vou trabalhar um mão com mão para me ajudar, ou mão no ombro e mão no meu próprio cotovelo ou no braço dele lá embaixo, que me ajuda a puxar e finalizar. Ó, partindo aqui da mesma situação, vou caprichar nos 3 pontos, ó. Isso aqui é o que me dá o ataque que a gente acabou de trabalhar. Muito importante esse início, para não ter dado tão afastado do corpo dele. Agora, eu vou abrir e estender a perna. Assim. Joguei o peso do ombro em cima do antebraço dele. Agora eu vou conectar a testa no chão e vou trazer o joelho. Pronto. Agora o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou esgrimar a cabeça. E antes mesmo que eu comece a trazer aquele joelho para essa mão de baixo, vamos imaginar aqui que o William já está percebendo o que eu quero fazer e ao invés de ele me empurrar, ele está encolhendo o braço. Então eu já estou tendo uma dificuldade aqui em catar o braço dele. O que eu vou trabalhar? Ombro no chão e continuo levantando mais ainda esse lado. Agora, essa mão, se a minha mão estiver bem embaixo do ombro dele, eu já consigo finalizar ele aqui, ó. Assim, também com o meu ombro. Mas vamos imaginar que ele é um cara flexível e eu não consigo fazer isso. Eu vou jogar para cima e escorar o meu cotovelo no chão. Agora eu vou começar a voltar. É comum de ele me acompanhar. Por quê? Porque eu estou criando desconforto, pesando o tempo inteiro. E virar de lado deixa mais confortável. Então, eu estou lá na frente. Eu vou começar a voltar e escorrego o meu cotovelo no chão o tempo inteiro. Assim. Trazendo o ombro dele para mim. Agora eu não vou no convencional aqui, ó, pulso. Eu vou no meu bíceps. Para quê? Que é para que eu continue travando a escápula dele. E agora não é essa mão que vai empurrar, essa aqui só trava. É o antebraço que está na escápula que eu tenho que trazer, fechando meu cotovelo para o meu corpo. Assim. Quanto mais ele virar de lado, se o cotovelo chega a sair do chão, eu vou continuar pegando igual. Como? Se eu conectar os cotovelos nele, ó. Assim não pega. É assim. Já vou estar finalizando ele igual. Agora, uma seguinte situação. Eu cheguei lá na mesma situação. Tô com o joelho na barriga, tá? E sempre na diagonal. Não tô em uma montada, não tô reto. Eu tô na diagonal. Assim.
Agora imagina que ele encolheu muito esse braço e eu não consigo nem encontrar essa mão. Ou como segunda opção, eu vou empurrar o braço dele para baixo e vou pegar com a mão de baixo, assim. Daqui também eu já consigo finalizar ele. Agora eu vou levantar para ficar mais visível e também é um meio de finalizar. Eu vou arrastar o meu cotovelo de novo no chão para baixo do corpo dele. Essa mão eu estou sempre puxando para o ombro. Vou tentar fazer mais solto um pouco. Estou sempre puxando essa mão para o ombro. E o meu cotovelo é quem vai fazer a rotação para finalizar. Então aqui está bem leve, ó. Não, acho que não vai finalizar, William. Ó, o meu cotovelo foi lá para trás, escorregou e não finalizou. É esse o movimento que eu quero fazer, só com o meu cotovelo travado, travando a escápula dele. Então o movimento que a gente tinha que fazer com as duas mãos, agora eu vou trabalhar com duas alavancas. Essa mão puxa para trás e o meu antebraço empurra para cima. Então é isso, ó, trago fechado e faço uma pequena rotação. Tá, galera, partindo aqui para possíveis reações dele. Então, puxei ele para baixo de mim, trabalhando bem os 3 pontos que a gente mencionou no início. Agora eu vou abrir meu cotovelo e estender a minha base, para ficar mais pesado. Agora, o que eu vou trabalhar aqui? Eu não libero a mão do queixo dele, ó, assim. Mas se porventura, quando eu colocar a testa no chão, cruzar o joelho, ele consiga escapar, ele não pode abraçar o meu ombro. Abraça o ombro lá perto da minha orelha. Isso. Daqui eu vou sair nos mesmos lugares que a gente encontrou antes. A mão só está do outro lado, mas eu consigo trabalhar as blitz igual. Ele tem que abraçar o meu antebraço, ó. Isso, meu tríceps lá atrás. Agora, o que eu tenho que trabalhar aqui? Eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou soltar a cabeça dele, desgrimando. Posso insistir para aquelas mesmas situações de blitz e tentar pegar o arm lock lá do outro lado, trazendo o meu joelho e brigando agora com esse braço, trazendo para cá. Mas se ele consegue dobrar bem o braço, vai ficar complicado essa tarefa. O que é o ideal? O ideal é eu manter o joelho lá atrás e manter o antebraço aqui na frente do rosto dele. Agora eu vou começar a voltar, empurrando o chão. Se quiser dominar a lapela com a mão, pode dominar a lapela com a mão. E eu começo a voltar em cima do meu próprio pé, puxando ele para baixo de mim. Agora, eu tenho que trazer o meu joelho para essa mão, por baixo desse braço. Então eu travo ele aqui comigo, mão, afasta um pouco e eu vou escorregar agora o meu joelho para a mão e o meu pé tem que conectar o peito do pé na escápula dele. Faço esse movimento, ó. Assim. Termino de girar e eu não saio reto, paralelo com ele. Eu fico na diagonal do corpo dele. Assim, eu já tenho o peito do pé nas costas, criando uma boa de uma alavanca para poder finalizar desde lá de baixo no ombro. Polegar para cima ou apontando para os pés dele. Uma outra possibilidade aqui, olha só. O braço escapar para baixo, lá para aquele lado. O que eu vou trabalhar aqui agora? Eu vou inverter. Agora é essa mão que vai para a gola, ou para o teu ombro, ou para o cotovelo dele, como tu preferir. E é essa daqui que eu vou empurrar o chão. Agora, o que eu tenho que me certificar para ter 2 ataques em um? O meu joelho não pode abrir para o braço dele sair lá de baixo. Tira o braço lá de baixo, para cima, para cima. Aí, devolve, por favor. Eu tenho que me certificar que isso daqui vai conectar o tempo inteiro. Agora o que eu vou trabalhar? Uma pisada, mantendo o joelho baixo, e eu vou escorregar pelo outro lado agora. Mesmo movimento. Então aqui eu consigo sair para o mesmo armlock que a gente tinha antes, mas às vezes, chegando aqui, ele pega a mão com mão, ó, lá por baixo da minha perna. E esse é o detalhe para ter 2 ataques em um. Então, o que eu gosto bastante de trabalhar aqui para estourar o armlock dele é essa mão, bem no meu quadril, segura bem forte lá, William. O William não vale que agora está com o pulso meio machucado, mas vai dar para entender um pouco da pressão. Vou abrir o joelho para vocês enxergarem, ó. Essa aqui é a alavanca, ó. O meu cotovelo vai começar a subir porque eu vou empurrar aqui embaixo e eu vou começar a descer. E é bem complicado de ele conseguir segurar. Então, pressão e eu consigo estourar essa pegada. Caso eu não consiga estourar essa pegada, ele esteja trabalhando muito bem, é normal que o que vocês viram agora, ele se dedicar e levantando a cabeça para querer fazer isso. Caso eu não levante muito a cabeça, eu vou abrir o meu joelho e eu vou buscar por baixo da cabeça dele levantando e buscando a minha própria canela.
Agora o que eu vou trabalhar? Um triângulo. Como? Eu começo a tombar e puxar ele para cá. E agora eu começo a ajustar e passar a perna para sair para um triângulo. Nesse mesmo momento, se eu achar que o triângulo não está muito justo ou não está muito legal, o que é difícil de não ajustar muito bem, eu vou escorar o antebraço do rosto dele de novo e vou voltar com a coxa por cima para que eu saia mais uma vez para o armlock. Vamos lá, pessoal, partindo aqui ó, da mesma situação, tá? Caprichando nos 3 pontos, vou trazer ele para baixo de mim e agora eu vou colocar um bloco embaixo do ombro dele, ó. Eu vou trocar as mãos e puxar ele para baixo de mim, soltando a cabeça e colocando o bloco embaixo do ombro dele. O que eu vou trabalhar aqui agora? Eu vou ir para uns 100 kg 3, mas eu não vou desviar do braço dele. Eu vou jogar o meu quadril em cima do braço dele. Eu faço isso, ó, assim, que é para criar desconforto e ele começa a querer se ajustar. O braço escapou para lá, o que eu vou trabalhar? Eu posso cada vez mais jogar o meu quadril para a cabeça dele e para criar cada vez mais desconforto, eu vou trocar essa minha base. O que eu vou fazer? Eu vou espichar essa perna e abrir a perna do lado contrário, que é para criar mais desconforto ainda, principalmente aqui em cima do peito dele. Quanto mais em cima do peito, eu abrindo a minha base para a cabeça, mais desconforto eu vou criando, mais distração e mais exposição dele vai ter. Então o que eu vou trabalhar aqui agora? Pode girar um pouquinho, William? Aí, eu vou trabalhar a liberação da minha lapela desse lado aqui, ó. Assim, antigamente no old school, a gente via colocar na boca. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha própria lapela. Coloco o kimono aqui. Agora o que eu vou trabalhar? Eu vou dar pequenos toques aqui na própria lapela dele, que é para criar uma distração. É comum ele se preocupar com isso e às vezes até mesmo vir buscar. Caso ele não vá buscar, ele continue com a mão aqui, eu vou cortar por baixo da mão dele e é só eu priorizar o meu rosto e passar por cima da mão dele. Então, caso ele venha buscar, é melhor ainda, ó. Foi para lá e eu vou trocar a base, ó. É literalmente isso, trocar a base. Eu vou descer a perna de lá e encolher a perna de cá. Troquei a base. Então vamos lá, voltou com a mão para cá e deixou a mão aqui no meu caminho, ó. O que eu faço? Cabeça alta e eu troco a base, ó. Assim, jogando em cima do braço dele. Vai ser incômodo, ele vai querer tirar. E eu vou ter acesso aqui no mão com mão de novo. Aqui eu volto a torturar ele mais uma vez e, sem com que ele perceba, eu libero a minha lapela e entrego para a mão de baixo. Não pega muito justo. Pega sobrando uma pontinha de faca aqui embaixo. O que eu vou trabalhar aqui agora? Vou trabalhar a seguinte situação. Eu vou abrindo a minha mão lá para o quadril dele e esse joelho próximo da cabeça, cada vez eu aproximo mais. Eu posso inclusive matar o joelho dele, o braço dele com o meu joelho. Assim, antes de começar essa técnica. Mas o legal é deixar pressão com o meu joelho. Jogando a mão e agora eu vou indo com a cabeça e o meu joelho aproxima cada vez mais. Em direção à cabeça dele. Caso o William levante e sente, eu posso passar a perna e seguir estrangulando. Desço, estrangulo ele igual. Vamos lá, chegamos aqui então nas técnicas avançadas. A gente vai te mostrar aqui agora o posicionamento e algumas possibilidades de quem está por baixo, de se trabalhar. Então, ó, chegou aqui nos 100 quilos e eu já estou bem posicionado, barrando aqui com um antebraço o pescoço dele e com o outro antebraço o quadril dele. O que a gente vai trabalhar aqui nessa situação? Vamos trabalhar os UPAs, né, que são as barrigadas. Então, eu posso trabalhar da seguinte forma. Quando os braços não estão aqui dentro, estão no lugar errado, o que eu vou fazer? Eu vou entrar o antebraço e esse antebraço aqui, eu vou dar uma barrigada primeiro, encolhendo o meu braço para depois entrar. Posso fazer uma manobra de mão não tão aberta para ele não sair aqui para a americana, né? Fazer mais fechado, passando o antebraço no rosto dele, é um pouco grosseiro da minha parte, mas dessa forma que eu não tomo ataque. Eu prefiro dar uma ombrada e encolher a mão para mim e quando voltar já tá lá de novo. Então aqui são possibilidades do cara de baixo começar a trabalhar assim ou através das ombradas, dando uma barrigada e batendo com o bíceps no rosto. Automaticamente ele se abre para não cair, ó. Destaca bem a mão aberta. Aí, se eu não conseguir vencer esse movimento dele, ele voltar primeiro, voltou, abraçando, eu vou jogar ele para lá, dando outra barrigada, fazendo com que ele tenha que abrir esse braço. Se ele não rodar,
eu vou acabar raspando ele aqui, ó. Eu jogo e consigo levar ele aqui com facilidade. Então, ó, joguei, tem que abrir a mão. Aí ele voltou, eu faço ele abrir a mão do outro lado para ele não ir. Então, desse lado aqui agora, eu já consigo bloquear e trabalhar. Se ele voltou de novo muito mais rápido que eu, dou a ombrada de novo. Só que agora a minha mão já está por baixo. E eu consigo sair abraçando a perna. Mesma situação, os braços estão lá atrás. Eu dou a ombrada, ele colocou a mão, ele conseguiu voltar primeiro. Joguei, ele conseguiu voltar de novo. Eu dou mais uma vez. E agora quando ele voltar, eu vou barrar aqui o antebraço dele. Só que na questão de barrar o antebraço, seria uma possível falha. Por quê? Porque ele consegue esgrimar e voltar, ó. Isso. Então eu vou barrar primeiro o antebraço, mas eu já logo escorrego pro ombro. Agora ele consegue esgrimar também. Vai, esgrima e volta. Não esgrime e não volta. Boas. Entramos aqui então nas técnicas avançadas. A gente vai te mostrar agora a primeira posição. Qual o meu intuito aqui? O meu intuito é deixar os braços dele na frente do meu abdômen, na frente da minha barriga. Dessa forma, eu vou estar inutilizando e guiando. É como se eu fosse ditar as regras para ele agora de qual movimento ele vai fazer. Então vamos lá. Cheguei aqui na situação de 100 quilos, ele está com o antebraço lá, ou abraçando, como a gente fez a demonstração ali no posicionamento, né? Do cara de baixo. Então qual que é o meu intuito? Sempre deixar os braços dele na frente da minha barriga. Chegando aqui nessa situação, eu já posso soltar a cabeça e quebrar o quadril em cima daquele braço, já trabalhando aqui o meu abdômen em cima desse braço dele aqui. É normal eu começar a assustar ele com esse braço e no intuito de pegar o outro, eu vou trabalhar mão na parte gordinha da mão dele aqui e a outra mão do cotovelo para ameaçar. Automaticamente eu vou levantando o meu quadril do outro lado para que ele queira resgatar esse braço, isso, e queira voltar aqui para pegar um mão com mão. Vira um pouquinho. Chegando nessa situação onde ele vem buscar um mão com mão, eu já tenho o controle aqui dos dois braços. Pode virar mais um pouquinho? Então, ó, eu vou trabalhar nas mãos dele. Se ele unificou elas, eu trabalho com elas junto. Se ele separar, para querer desencilhar, eu começo a trabalhar na parte gordinha da mão. Libera a mão aqui, William. Pode mexer, libera mesmo. Vai. Para cá eu sempre aceito, para fora eu acompanho. Assim. A perna estendida, que é para barrar bastante o movimento dele e dar pressão em cima do plexo. Então aqui agora, qual que é a minha ideia? Eu já consegui travar os braços dele e agora eu vou trocar, fazer uma pegada trocada. Essa mão eu vou entregar para cá, dominando o cotovelo. Agora eu vou escorregar. Conforme eu for escorregando, eu vou virar a minha pegada e abraçar a nuca dele. E eu vou descendo. Aqui embaixo eu não estou fazendo pegada nenhuma, eu estou apenas fechando a mão. Vira para cá, William. Só não vira, só vira de lado para mim. Aí. Assim, não tem pegada nenhuma. Qual que é o trabalho aqui agora? O trabalho é fazer com que o meu ombro encoste na minha mão. Então agora, eu vou começar a cada vez escorregar mais para trás. E essa mão, eu já começo a fazer um calço nesse lado do ombro dele, para empurrar o ombro dele para lá. E eu vou descendo a minha testa para o chão junto com o meu ombro, para estrangular aqui no quarto escuro. Então olha só, a gente começou com os braços dele lá atrás antes. Eu quebrei o quadril e já logo cheguei aqui. Se for o contrário, né? Bem posicionado aqui, ó. O que eu posso trabalhar? A mesma coisa, quebrar o quadril. A minha ideia é sempre incomodar ele bastante aqui, ó, para fazer ele usar o braço e eu matar os braços dele. Mesmo na minha chegada, quando eu chego ele está barrando demais, fazendo um escudo, eu quero virar e deixar os braços dele sempre na frente e embaixo do meu abdômen. Então olha só, vamos virar um pouquinho. Controlei os braços, sempre assim, jogando o tempo inteiro. Agora eu vou começar a ameaçar ele. Joguei a pegada e ele se preocupa lá no mão com mão, para eu não atacar uma kimura desse lado. Então o que eu vou fazer? Entro a mão daquele lado e eu começo a escorregar e descer. Escorregando e descendo, eu vou fazer um calço no ombro dele e vou cada vez mais descendo o meu ombro para baixo.
esse seria o movimento. Pode tirar a cabeça aí, William. Aí, ó. Junto com isso, o ombro. Ao trabalhar essas técnicas aqui, sempre te baseia pelos drills que a gente fez lá no início. De matar o quadril dele, quando eu ponho o joelho na barriga. De matar os braços dele, ó, quando ele empurra para trás. Deixando aqui na frente, a gente já chega automaticamente nessas técnicas. A mesma coisa se eu chegar aqui brigando de alguma forma. Cheguei brigando, ele barra. Eu quero sempre quebrar o quadril e deixar os braços dele para baixo. Sempre controlando as pegadas. Então vamos lá. Cheguei aqui nessa situação. Consegui abraçar a cabeça e quebrei o quadril em cima do braço dele. Ele consegue lá através de U para recuperar o braço. Isso. Ou eu já cheguei aqui com o braço dele lá embaixo. Qual que é a ideia aqui agora? Imagina a situação dele dando bastante up e conseguindo virar de frente para mim, que é o objetivo dele. Então o que eu vou trabalhar agora? Eu vou permitir que ele faça isso. Só que esse braço é interessante que sempre esteja aqui embaixo e não lá nas minhas costas, para que ele queira usar o cotovelo dele no chão. Então eu vou estar dominando aqui e eu vou permitir que ele comece a virar para mim. E além disso eu vou puxar ele para mim, para que ele queira abraçar minha cintura e ficar por aqui mesmo. Começando a levantar com o cotovelo no chão, isso. E queira subir. Agora volta lá. O ideal para ele aqui, o que é? É uma saída de 100 kg abraçando a perna, virando de 4 apoios, com a barriga para baixo. Então, ó, cheguei nessa situação e eu comecei a sair e puxar ele para mim. O que ele faz? Ao invés dele vir para onde eu estou puxando para abraçar as costas, ele já desce direto para a perna, faz a fuga virando de 4 apoios, assim, depois sobe, ó. Aí começa a subir. Isso. Joelho lá do outro lado. Isso, e puxou. Então eu vou induzir ele a querer fazer isso. Pode voltar mais para cá um pouquinho. Cheguei aqui nessa situação, matei. E eu vou induzir ele a fazer isso agora. Dominando a parte gordinha da mão. E eu vou trazer ele para mim agora, ó. Eu trago ele para mim e puxo ele, ó, para que ele queira abraçar. Só que eu não deixo ele para a perna, eu trago ele para cá. Então o que vai acontecer aqui agora? O William vai começar a colocar o cotovelo no chão e começar a querer subir, ó. O que eu vou fazer? Antes de ele começar a virar de 4 apoios, quando ele tiver com essa perna aqui ainda no chão, eu só vou trazer o joelho e passar a perna para ir para uma montada. Mais lateralizada aqui agora, cabeça lá para a câmera. Ó. Quebrei o quadril e agora eu vou induzir ele a virar de frente para mim. Puxei ele, ele começou a querer subir. Mão, eu vou montar, seguindo a seguinte situação. Eu já cheguei aqui, já matei os braços dele. Agora eu vou induzir ele a virar de frente para mim e abraçar as minhas costas. Eu não mando o braço dele para minha perna, eu puxo o braço dele para mim. Como? Controlando a parte da mão, cotovelo, eu vou colocar o meu joelho no chão e eu vou fazer ele virar para mim, ó. Assim. O que a gente viu antes? Eu deixo ele começar a querer levantar, como ele fez agora, e troco a base, ó, para montar. Só que agora, o William começou a levantar, colocou os joelhos no chão, ó. Isso. E eu continuo com aquela pegada. Tem duas formas de eu trabalhar com essa pegada aqui, ó. Pode virar, William. Isso. Que é a mão no cotovelo, ou cai de novo lá, pode cair por completo. Isso. Cai total. Que é eu continuar sempre com a parte gordinha da mão, ó. Puxei pra mim e deixo ele lá, ó. Cotovelo ou essa parte aqui. Ou seja, agora não tem mais como eu querer ir para a montada, ele já subiu. Então eu só vou largar a perna igual e mesmo eu indo para a montada, se ele conseguiu chegar nesse nível aqui, eu vou entrar o quadril de frente agora. Eu passo o meu joelho na frente do rosto dele e volto com a perna por cima. Para cair aqui numa situação de triângulo. Nessa situação, eu só preciso fazer a adução dos joelhos. Não preciso laçar nada ainda. Eu tenho possibilidade de ameaça do braço dele aqui. Se ele esticar muito o braço para frente, eu permaneço aqui também. Mas a minha ideia completa é o quê? É fechar o pé com o pé e finalizar ele daqui. Então, estou barrando, fechei pé com pé. Às vezes ele fecha a axila e não deixa eu finalizar no triângulo convencional clássico. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o pé com o pé e as duas mãos vão por trás da minha perna. E agora eu estendo as pernas para o teto. Fazendo essa puxada, estendendo. Vou pegar bem. Se isso daqui, ele permitiu jogar para o lado, eu vou para o triângulo clássico para finalizar. Vamos lá, revisão e avanço. Matei,
inutilizei os braços e tô ameaçando aqui. Pode virar um pouquinho? Tô ameaçando ele aqui, ó. Parte gordinha da mão, sempre seguindo. Se ele abrir demais, eu tenho ataques aqui. Então, ó, ele tá aqui fechado e eu não tô conseguindo avançar aqui. Eu também não quero montar em cima dos braços dele. Então, mais uma vez, vou induzir ele a virar de frente pra mim, controlando a parte gordinha da mão ou a mão em concha no cotovelo. Então, ó, virei de frente pra ele e puxei ele pra mim. Agora pode voltar lá. Imagina a situação de UPA, onde ele tá querendo dar UPA e eu tô pesando. Ele deu UPA e eu puxo ele pra mim. Ele vai começar a querer levantar agora, ó, colocando o cotovelo no chão. Pode colocar a mão na nuca e a mão no chão. Só que antes desse momento aqui, já é o ideal começar a passar a perna nas costas dele. Desde o início procurando a situação de montada. Então ele vai virar rápido para não deixar tu montar. Vamos de novo. Caiu na situação. Deu UPA. Puxei para mim e já joguei a perna. Consegui montar. Difícil vencer. Mas ele se afirmou bastante. Joguei, deu UPA. Puxei pra mim, jogou, ó. Lá em cima. Mais devagar agora. Sempre mata os dois braços dele aqui na frente. Se esse braço fica aqui atrás, ele não sente necessidade de querer virar pra mim. Certo, ó. Na hora de eu puxar ele, ó. Ou querer simplesmente entrar o cotovelo aqui na frente e não querer subir. Entendeu? Quando eu deixar o braço escapado, ó. Quando eu te puxar, tu vem, mas já logo põe a mão no chão. Tu vai vir mais solto, ó. E já vai me atrapalhar um pouco aqui os planos. Então, inutiliza o braço dele e dita a regra. Essa mão que tu consegue usar. Joguei. E ele deu UPA, ó. Boa, virei devagar agora. Abraçou e eu já joguei a perna para montar. Tentando montar, ele tá forte já. Um detalhe importante, virando o quadril para cá agora. Pro outro lado. Um detalhe importante é eu não colocar a perna em cima dele, senão isso aqui não encaixa bem, ó. Eu tenho que colocar a coxa em cima dele mesmo na hora de montar. É a coxa que vai permitir essa entrada de quadril para frente e voltar. Se eu colocar a perna, parece que eu já começo a cair e não consigo trabalhar muito bem o meu pé. Então, a coxa e entra o quadril de frente. Sai pro triângulo. Vamos lá, qual que é o nosso foco aqui? O que a gente está te mostrando? A indução e ditando regras para fazer com que ele apenas use esse braço. É a única saída, a única alternativa que ele tem. Aqui eu vou chapar o quadril ao ponto de ele não conseguir remover esse braço. Se ele conseguir esconder muito, eu vou acabar que eu vou lá para o quarto escuro, que foi a nossa primeira técnica. Se ele ficar muito enrijecido ali e não se abrir, eu ataco o pescoço. Se ele começar a se abrir, ele vai abrir esses mundos que a gente está entrando agora, que é a montada, ele expõe a montada e expõe também um triângulo, caso ele suba muito rápido. Então aqui agora que a gente vai trabalhar a seguinte situação. Eu ainda estou aqui dominando, posso fazer aquele controle de braço que eu falei lá no início para incomodar ele, abrindo para ele querer fechar. Ele quis fechar, troca a pegada e já estou controlando com as duas mãos um único braço. Agora, imagina que mais uma vez a barrigada, deu a barrigada, eu vou virar ele de frente para mim e induzo ele a me abraçar. Então agora a gente vai fazer um trabalho aqui de duas formas, tá? Primeiro, eu estou escondendo a mão por baixo da minha axila. Assim. Então eu vou trabalhar primeiro essa perna. Quando ele está virando, William, ó, começa a subir. Eu vou passar a minha perna, que é para ele não subir. Agora, eu começo a chegar mais próximo e pressionar o meu joelho. Domino. Kimura. Mão de vaca. Se eu chegar nessa situação aqui e ele escapar o braço para cima, conduzo, telefone na orelha. Se eu cheguei nessa situação e ele escapou o braço total para cá, conduzo igual, mão no chão e travo o pé. Por que aquele pé sai por cima do ombro? Agora vocês vão identificar que ele não tem espaço para sair por baixo da axila. Porque desde o início eu inutilizei aquele braço dele. Então, chegando nessa situação aqui, eu tenho dois ataques. Imagina o William chegando aqui no mão com mão, ó. Gosto de trabalhar bastante a mão aqui embaixo, pressão, cotovelo pro chão. Geralmente a gente vence dele, mas quando o colega é muito forte eu não consigo vencer. E eu também não quero exaurir muito, eu vou abrir uma janela. Eu abro o meu joelho
A minha mão vai por baixo, não pega a canela ainda. Primeiro, levanta a cabeça dele. Agora pega a tua canela. Tomba e sai pro triângulo. Conforme chegou aqui e o triângulo não tá muito bom, não tá muito encaixado, não fecha ainda a perna. Só tomba, abre e fecha a perna até encaixar. Encaixou melhor, sai pro triângulo. Se ele começou a subir demais, posso voltar para o armlock ainda. Então, vamos lá. Agora vocês vão ver como que aquele pé ali fica por cima do ombro. O William deu a barrigada, virou de frente para mim. Eu controlo ele, dei o passo. Meu joelho, ó, tá sempre bloqueando aquele braço. Tira o braço para cima aí, ó. E eu tô preocupando ele o suficiente desse lado aqui. Ele não vai querer insistir. O braço dele geralmente vai sair por baixo da minha coxa. Isso. Assim, se eu não bloqueio aquele braço, como eu falei do início, eu não quero esse braço aqui, ó. O triângulo já não acontece. Se eu começar a trabalhar daqui para atacar o braço dele e ele escapar, alguma coisa do tipo, ele vai sair pro mão com mão e o meu joelho está embaixo dessa vez, ó. Eu não tenho opção de triângulo porque ele escondeu na axila. Diferente se eu trouxesse para cá. Mas chegando aqui já é mais difícil essa brecha aparecer. Tem que ser desde lá do início para o meu pé passar aqui por cima do ombro. Deu a barrigada, virou para mim. Ó, começou a querer subir. Trouxe para mim. O William vai querer cair. Isso para se organizar. Porque ficar lá agora não é mais vantagem para ele. Ele conseguiu fazer essa mão escapar. Mão com mão. Sai pro braço. Embaixo da axila. Eu só tenho o armlock e nada mais. Vamos lá, seguindo aqui. Dominei o braço. Tô aqui. Sempre naquele domínio das duas mãos ou direto já, a gente está cortando o caminho, tá? Controlando o braço dele. Ele vai começar a se preocupar, segurou mão com mão e quer dar upa para mim. Deu upa, então eu vou puxar ele para ele abraçar as minhas costas. E antes mesmo dele colocar o cotovelo no chão, eu já começo a passar a perna desse lado aqui. Quando eu for passar a perna desse lado aqui, é legal eu já fazer uma troca de mão. Eu puxo ele para mim e eu já faço uma troca de mão. Agora eu passo a perna puxando ele para mim. Assim, o meu joelho eu trago para minha mão da axila. E agora eu vou girar em cima. Fechando bem e saindo aqui para um armlock. Desse lado não me possibilita triângulo. Desse lado é apenas armlock. Então, se eu cheguei nessa situação e de alguma forma ele conseguiu colocar o braço em cima, na virada dele para mim, ó, deu a barrigada e o braço dele já veio parar aqui em cima. Eu já sei que eu vou passar a perna para montar com mais dificuldade daquele lado. Eu já não tenho mais tanto acesso daquele lado de lá, porque tá pesado, ele abraça aqui o William, ó. E aí já vai começar a colocar o cotovelo no chão. Se eu tentar ir para lá, desse lado, eu já corto o caminho. Assim, porque é por lá que ele começa a levantar. Esse lado baixou. Por que baixou? Porque ele consegue me ganhar. Por causa dessa pegada dele que está por cima. O ideal é eu jogar a pegada dele por baixo, para depois poder passar a perna. Ele fica mais baixo desse lado aqui, quando essa pegada dele está controlada. Quando ele tem mais controle sobre o meu corpo, ele se issa mais. Então, automaticamente, eu não consigo dar um passo com essa perna. Aí tem que ser deste lado aqui. Então, ele já ganhou um pouco aqui, eu puxo ele para mim igual e passo a perna do outro lado. Trago o joelho para a mão, vou fazer um giro e vou sair pro armlock. Perfeito, galera. Chegamos aí ao final de mais um vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se ficou com alguma dúvida que a gente possa esclarecer e também alguma sugestão para os próximos vídeos. Se tu é novo no canal, se esse vídeo te ajudou e se quiser e puder, te inscreve, curte, aciona o sininho ali também para tu não perder os próximos tópicos. Acompanha lá nas redes vizinhas também, TikTok e Instagram, que lá o conteúdo ele é mais objetivo, então não tem o passo a passo. A gente está há um tempo aqui falando sobre um curso. O curso vai ser lançado em breve aqui e nas redes vizinhas também, e ele visa a nossa base de fundamentos, né? Que é os movimentos de luta que nos dão a criatividade e a capacidade de improviso para nos tornar um praticante versátil. Muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Elfo Jiu-Jitsu.